uma história não contada no Brasil e que está sendo revelada hoje, onde muitos brasileiros, milhares de famílias brasileiras estão retornando ao judaísmo. Judeus estes que têm origem na Península Ibérica, Portugal e Espanha, na época das grandes colonizações, né? Esses judeus vieram para o Brasil fugindo de lá de uma perseguição semelhante às perseguições nazistas na Segunda Guerra, né? As perseguições na Península Ibérica. E hoje existem, Shemuel, cerca de mais de 16 mil sobrenomes comuns brasileiros de origens judaicas, dando uma estimativa aí de cerca de 100 mil brasileiros que têm uma ligação direta com o povo de Israel. Você já ouviu falar, Shimon, que Portugal só mandou bandido para colonizar o Brasil? Sim, os degredados, né? Só mandou o que não prestava para o Brasil. Pois então, quem são esses supostamente imprestáveis ou bandidos, né? Que existe essa fala muito comum no Brasil. Tratava-se de um ódio religioso, tratava-se de cristãos novos que estava sob suspeita dos cristãos velhos. Quem são os cristãos novos? São os 250 mil judeus que se converteram na Espanha antes do decreto de 1492, que expulsava os judeus da Espanha. São o restante dos judeus que foram para Portugal ao não aceitarem se converter ao cristianismo na Espanha, mas que foram convertidos à força por Dom Manuel em 1497, ou seja, 5 anos depois da expulsão da Espanha. Então, com a descoberta do Brasil, os bandeirantes, que já eram cristãos novos, vieram com uma camada da população judaica, de quem diz o historiador Sérgio Buarque de Holanda, de que para cada 4 portugueses que vieram para o Brasil, 3 eram cristãos novos. E por isso, do ditado que era dito exatamente pelos cristãos velhos, que tinha total desconfiança, espionavam e investigavam os cristãos novos sobre fidelidade religiosa, já que os cristãos novos, que eram judeus, eles tinham práticas judaizantes. E essas práticas judaizantes dava vantagem para qualquer um que o denunciasse, já que o Tribunal do Santo Ofício ele veio ao Brasil também procurar os hereges. As heresias eram procuradas entre os cristãos. E a essa altura, a igreja já contava com cristãos velhos e com os cristãos novos, ou seja, com aqueles que se convertiam ou eram convertidos à força ao cristianismo por práticas suspeitas de religião que não o cristianismo. Então, esse Tribunal do Santo Ofício levou milhares e milhares de brasileiros aos tribunais de Lisboa, aonde foram julgados, foram condenados e muitos deles, se não a maioria, mortos pelo Tribunal do Santo Ofício nas fogueiras da Inquisição. E aqui no Brasil, muitos outros fugiram para diferentes lugares do Brasil, inclusive o Nordeste, o Agreste, várias regiões do Nordeste, onde fugiram da perseguição, da intolerância religiosa e das denúncias dos seus vizinhos que tinham interesse no confisco dos seus bens. E aí nós tivemos também da colônia holandesa, comandada por Maurício de Nassau, que veio com uma leva de judeus, onde foi constituída a primeira sinagoga das Américas, né? Então, essas e muitas outras imigrações judaicas dá ao Brasil quase a metade da sua população de origem judaica, de cristãos novos, né? E de outros momentos, além da recente guerra, a Segunda Guerra Mundial, de que muitos judeus entraram para o Brasil, mudando a sua identidade com medo da perseguição nazista que procurava deportação de judeus aos campos de concentração e de extermínio na Europa. Então, a soma de todas essas imigrações, nós temos mais da metade da população brasileira, ou seja, mais de 70 milhões de brasileiros
que têm suas origens judaicas. Agora, quem são esses brasileiros? São os Andrades, os Costas, os Fonsecas, os Gomes, os Nunes, os Pereiras, os Teixeiras, os Almeida, os Gonçalves, os Lopes, os Duarte, os Ferreira, os Barros, os Martins, os Souza, os Pintos, os Dias. São sobrenomes comuns no Brasil, muito comuns, que remetem aí a essa origem judaica. Os judeus vinham para cá, trocavam os seus sobrenomes para, vou mudar meu nome e não serei mais perseguido. Vou encriptar os meus costumes, as minhas tradições, a minha religião e não serei mais perseguido. A Inquisição no Brasil ela só teve fim em 1821. Na Espanha, o judeu só foi desconsiderado de crime a prática judaica em 1979. Veja bem, então tudo isso é muito recente, tudo isso é muito novo e os brasileiros estão despertando. As almas judaicas que estavam adormecidas depois de 5 séculos estão despertando e retornando, buscando um retorno para casa. Estão voltando para casa. Judeus como Pinho, né, que hoje mora em Israel, descobriram suas origens, fizeram o seu retorno, né, a Israel e hoje moram lá em Israel e vivem, né, sua filha hoje serve as forças de defesa de Israel. Israel quer converter brasileiros? Não, os brasileiros estão buscando as suas origens judaicas, faz parte da sua história, faz parte da sua identidade, está no seu DNA este sangue judaico que outrora foi perseguido pela Inquisição, outrora foi perseguido pelo Holocausto, pelas Cruzadas, pelo Holodomor, enfim, estas almas perseguidas estão retornando para casa. E você, tem origens judaicas? Pesquise na sua família. Quer aprender mais sobre isso? Faça contato com esse número que aparece na sua tela e diga: quero aprender sobre as raízes judaicas do Brasil, e nós encaminharemos para você o nosso canal, onde você poderá participar, estudar e compreender o que esses brasileiros estão fazendo no seu processo de retorno. Um abraço a você e nós voltamos a qualquer momento com mais notícias de Israel e do mundo e trazendo você justamente isso, essa possibilidade de aprender e formar um senso crítico do que são os seus valores e o que esses valores representam para o mundo e qual é o papel de Israel nisso tudo. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.